Olá, bom dia, internautas aqui da TV 247. Eu sou Daiane Santos. Estamos começando aqui mais um programa Eleições 2022, uma série de entrevistas, análises. Nós estamos fazendo aqui para já engatar o clima e o ritmo e os desafios, as questões relacionadas ao processo eleitoral de 2022, tão importante para o nosso país. A gente já tratou aqui sobre pesquisa, sobre militares, sobre a questão econômica, a pauta dos trabalhadores, o voto feminino, enfim, fizemos já alguns programas aqui tratando sobre tudo aquilo que envolve aí esse processo eleitoral, as urnas eletrônicas, né? Inclusive fizemos uma entrevista aqui com o Giuseppe, conhecido como pai das urnas, né? Que foi secretário de tecnologia do TSE para tratar sobre a segurança das urnas, importante processo que nós no Brasil temos para a contagem dos votos, né, tão atacada aí pelo presidente Jair Bolsonaro. E hoje nós vamos tratar sobre uma pauta que diz respeito a mim também, muito diretamente, que é a questão racial, né? Nós vamos tentar aqui trazer uma série de pontos. Não vamos resolver todas as questões neste programa, porque é muito pouco tempo para tratar de questões tão abrangentes, mas vamos tentar trazer aqui alguns pontos fundamentais. E para isso a gente chamou aqui, ela me passou algumas informações sobre ela falou assim, olha, é muita coisa, mas eu acho que devo ler todas essas coisas aqui, pensando bem aqui. Vou falar com uma socióloga, professora feminista, mestra em ciências sociais, doutoranda em estudos étnicos africanos, pela pós-afro da FFCH, da Universidade Federal da Bahia, filha do Terreiro do Cobre, defensora de direitos humanos, ativista do movimento de mulheres negras, abolicionista penal, cofundadora do coletivo MAIM, Organização de Mulheres Negras para os Direitos Humanos, e, através da coletiva MAIM, constrói a Coalizão Negra por Direitos. Foi ouvidora geral da Defensoria Pública da Bahia entre 2015 e acho que aqui não está completado, acho que 2018, né? Ela vai me confirmar isso aqui, mas vou embarcar. A gente está falando aqui também de uma membro aqui do Conselho Editorial do 247, comentarista da TV 247, já lá no Giro das 11, do qual eu também faço parte junto com o Gustavo Conde. Vou conversar com a palavra que define, que muitos internautas nossos aqui definem ela, uma potência. Vou conversar com Vilma Reis, vou embarcá-la aqui na nossa conversa. Bom dia, Vilma Reis, tudo bem? Obrigada pela sua participação. Nós estamos gravando aqui, hoje é quinta-feira, mas esse programa vai ser exibido no sábado, né? Sábado pela manhã, às 9h, então por isso que eu digo bom dia para todo mundo que está nos assistindo aqui. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Daiane, salve, salve, internauta, salve todo o nosso povo na Pós TV 247, vamos lá. Obrigada pela sua colaboração aqui conosco. Esse currículo da Vilma dá um pouco, né? Uma parte aqui do currículo dela dá um pouco da importância que ela tem como voz importante do movimento negro e também como análise, né? Nesse processo, nessa conjuntura que nós vivemos aqui. Antes de começar a nossa conversa aqui com a Vilma, eu vou pedir para você que está chegando, dar o seu like na nossa transmissão, compartilhar esse programa. É importante que mais pessoas possam também fazer essas reflexões todas. É o momento dessa reflexão, né? E se você puder e quiser se tornar membro aqui da comunidade 247, está passando aqui embaixo, brasil247.com/apoio. Lá tem todos os perfis de assinatura, que certamente aí vai custar uma cervejinha, vai custar uma pizza, talvez, mas vai contribuir muito com o país, com a democratização dos meios de comunicação, tão relevante, principalmente neste momento em que a democracia vive sob ataque, sob ameaça. Então, reforço aqui o meu pedido para você, para se tornar membro aqui da comunidade 247. Vilma, a gente está vivendo um momento, como eu disse aqui, muito difícil. E, ao longo dos últimos anos, fruto também da luta do movimento negro, desse currículo que você tem aqui, que origina, né, muito, muito pulsante das ações, dos movimentos sociais, do qual fazem parte dessa mudança, né? Nós negros e pardos, né? Vou colocar nós negros aqui, somos 56% da população brasileira, ou seja, nós somos maioria. Esse número acho que até pode ser maior, diante daquilo que está diante dos nossos olhos, né? Mas apenas 6% dos vereadores, vereadoras no Brasil se declaram
negros, né? Se declaram pretos, segundo o próprio TSE, em 2020. As eleições de 2020 tiveram um registro muito maior, um número recorde de candidatas, principalmente mulheres negras eleitas, e também de pautas ligadas, lideranças ligadas às pautas LGBTQIA+, e tantas outras. Mas chamou a atenção esse número em 2020, trazendo ali também um retrospecto de tudo que vem acontecendo no país e no mundo em relação à questão racial, né? Mas ainda nós, mulheres, somos minoria também na composição, tanto dos eleitos como vereadores, nas câmaras municipais, como nas assembleias e também no parlamento, no Congresso Nacional. Queria começar a nossa conversa primeiro tentando analisar um pouco do porquê que a gente não tem, apesar de sermos a maioria da população, a gente não tem essa representação dentro do parlamento. Isso é um processo da consciência individual de cada um, é um desafio que nós lideranças negras, representantes negros no meio de comunicação, precisamos avançar, porque as pessoas às vezes se colocam assim, eu já fiz tudo que eu podia fazer na luta e tal, mas será que as pessoas fizeram tudo que deveriam fazer dentro da sua individualidade, né? Do ponto de vista assim, eu faço escolhas certas na hora de escolher meu candidato? Eu, como mulher negra, escolho candidatos negros também, claro, dentro de um conjunto de pautas, mas eu faço essa seleção na hora de olhar. Essa seleção é preconceituosa, porque aí as pessoas colocam venenos na nossa mente também, né? Essa escolha, se você fizer essa escolha, você está sendo racista, porque você está fazendo uma escolha a partir da raça. Mas não é bem assim, né? Queria que você comentasse um pouco disso. Olá, Daiane. Olá a todo o nosso povo aqui assistindo. Eu penso que é fundamental a gente... Essas perguntas que você está lançando aqui é para todas nós, né? Esse conjunto de perguntas é para todos, todas e todes. Nós temos um congresso com 513 cadeiras, né? A Câmara das Deputadas, e estou chamando assim de propósito, você sabe que ao longo da semana a gente já conversou sobre essa minha fala proposital, e nós temos um Senado Federal com 81 assentos, 3 de cada estado, né? E 3 do Distrito Federal, e a situação que nós temos é vexatória no país. São 77 mulheres num universo de 513 parlamentares e são 21 negros e negras no universo de 513. É um absurdo o que nós vivemos no Brasil quando a gente olha o retrato do Congresso Nacional. Nós da Coalizão Negra por Direitos, e mesmo antes da gente constituir a coalizão em 2019, todo o trabalho político desde 1978, a eleição histórica de 82 e toda a batalha que nós fizemos em 86 para formar o Colégio Constituinte, garantir presença negra com Benedita da Silva, Luiz Alberto, Carlos Alberto Oliveira, o CAO, né, que deu nome à lei que criminalizou o racismo no Brasil, a presença de Abdias Nascimento, mas antes daquelas eleições históricas que formou o primeiro colégio constituinte pós-ditadura, nós fizemos uma luta muito grande no próprio nascimento. Foram negros e negras, muitos e muitas, Brasil adentro, que estavam na comissão pró-PT, desde lá do final dos anos 70 e que adentraram os anos 80 e fez com que, naquele 10 de fevereiro de 1980, o PT chegasse com tanta força naquele 10 de fevereiro para fundar e nascer como partido. Muitas pessoas, né, como o Valdélio Silva, Luiz Alberto, Luísa Bairros, todo esse povo estava na construção. E quando nós olhamos a fotografia do poder, que é algo que tem nos instigado muito, Daiane, para a gente compreender o nosso presente político e as ausências do presente, é importante a gente analisar como nasceram os partidos políticos no Brasil. É muito importante.
E mesmo os partidos no campo da esquerda, eles nascem com uma espécie de uma vanguarda. E dali muitos não se modificaram, não alteraram, não tem se feito pergunta. O PT nós temos colocado as perguntas no PT, muito dessa militância fantástica que a gente vê no PSOL, né? Você tem uma nova militância que comparece num campo mais amplo das esquerdas brasileiras, que tem colocado as perguntas. A primeira delas é a fotografia do poder. Você não pode ser de esquerda e não ser antirracista. Não é possível ser de esquerda e desdenhar da agenda feminista, né? Desfazer do que falam as feministas. Não é possível você ser de esquerda e não se importar com a matança da juventude negra, com o feminicídio, com a matança e o ataque aos territórios dos povos indígenas. Então, a esquerda do século XXI é uma esquerda antenada, é uma esquerda com uma agenda política conectada com o antirracismo, com a transição ecológica, pensando uma agenda ambiental congente, portanto, é uma agenda socioambiental. Né? Não existe, portanto, e quem são os sujeitos políticos para pensar nos territórios da pesca artesanal, pensar na perversidade que é o ataque aos terreiros de candomblé em Brasília, no Rio de Janeiro, em tantos outros lugares Brasil adentro, se não é essa esquerda, né, que chega com uma postura feminista, antirracista, se perguntando sobre a cultura do cuidado, né, que está toda nas costas das mulheres. Então, a esquerda argentina se fez essa pergunta e construiu resposta. Né? A divisão do poder, a partir da nova formação do governo no Chile, é uma nova esquerda, né? Uma esquerda que está se pensando e se fazendo pergunta, e de uma geração que cresceu com as lutas do feminismo. E por isso que Gabriel Boric consegue montar um governo que é metade mulher, metade homem. Aliás, no caso dele, são mais mulheres, né, Daiane? Então, a gente está olhando para tudo isso, vivendo intensamente toda essa ebulição política na América Latina e no Caribe, e a gente também está construindo essa nova fotografia. A gente quer um Congresso Nacional com a bancada do Cocá e com a bancada quilombola. Nós queremos o próximo Congresso Nacional fazendo aquilombamento na política e aldeando a política, como nos disseram as lideranças indígenas no acampamento Terra Livre. Nós sonhamos com a nova formação do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, dialogando quando a gente diz a nova estética política é com as mulheres negras, a nova estética política é com as mulheres indígenas. Nós sonhamos que uma Célia Chacriabá, que uma Sônia Guajajara, que essas lideranças, Alessandra Munduruku, que essas nossas parentes, que elas ocupem o poder político, porque é legítimo. Né? Então, essas são questões que estão assim na ordem do dia e na ordem do nosso tempo. E o que a gente faz enquanto instrumento político para mexer com essas coisas? Nós, imediatamente, a gente está falando de paridade, fazer valer a paridade racial e de gênero e que tenha nessa paridade os mecanismos para que a gente possa acessar de forma e com equilíbrio o fundo eleitoral e o fundo partidário. Além disso, daqui a pouco a gente entra aqui em outro bloco que tem a ver com os instrumentos que o ente do sistema de justiça, que coordena o sistema político no Brasil, precisa movimentar, porque o nível de ameaça que as mulheres negras e as mulheres indígenas, que as nossas irmãs trans e travestis passaram a vivenciar a partir da eleição de Marielle Franco e de Áurea Carolina, essas questões elas precisam ser tratadas institucionalmente, porque se um grupo de homens brancos, ricos e super ricos, que há séculos dominam a política brasileira, se eles, né, não é isso que a gente deseja, mas se eles tivessem sofrido um atentado com a sua casa metralhada, como foi a casa de Carol Yara, qual teria sido a resposta institucional?
e uma vereadora da cidade de São Paulo, Carol Iara, teve a sua casa alvejada. Essas mulheres, Brasil adentro, estão ameaçadas. Beni Brioli teve que sair do país. Talíria Petroni, líder do PSOL, um dos maiores partidos em funcionamento no Brasil. O que aconteceu do campo da esquerda? Talíria Petroni não pôde ir votar em 2020. Essa mulher já se mudou diversas vezes. Quando você tem uma Andréia de Jesus que tem 27 boletins de ocorrências registrados, tem uma falha aqui no sistema. Então, parando aqui para que você continue me fazendo as perguntas, né? Eu quis abrir com essa intensidade porque tem nos custado algo deste tamanho, Daiane, o desafio de nós estarmos como agentes políticas. Para mim, que fui pré-candidata a prefeita de Salvador, pelo PT, eu estou falando da terceira, quarta maior cidade do país, né? Então, nós resolvemos, a gente trouxe uma revolução da rua para dentro dos nossos partidos. E nós precisamos de respostas fortes. Importante. Não, acho que o gancho que você nos traz aqui abre diversos leques, e esse é o desafio. É o que está sendo colocado, e um acúmulo de desafios aí ao longo desse período que o país não encarou, né? São pautas e questões que o país não encarou necessariamente sobre essa questão racial. Vilma, a gente quando trata aqui, sempre quando faz programas sobre a questão racial, sempre tem, primeiro, um apoio, né, um incentivo, e aí depois a gente vai acompanhando como as pessoas vão dialogando sobre essas pautas. Aí a gente às vezes assiste aqui que a pauta às vezes deixa de ser o que a pessoa está falando e começa a ser a pauta que o pessoal está conversando lá no chat e tal. Então, há um hábito da nossa sociedade como um todo, inclusive do campo da esquerda, de também olhar para essa questão como se fosse mais um discurso. Como se você estivesse repetindo aqui, lá vem a Vilma falar de novo sobre esse assunto. A Vilma só vai falar sobre a questão racial. Se ela estiver falando sobre a questão econômica, as pessoas não vão dar atenção porque está tão acostumada a ver ela falando sobre a questão racial que não dá atenção. É um vício que a gente vai percebendo nas pessoas. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a população negra é minoria, no Brasil não. E há um discurso permeando também no meio desse processo de avanço do movimento social sobre a questão identitária, porque isso divide, porque isso acaba criando um ambiente de divisão, e aí o partido ou as lutas acabam sendo direcionadas para uma atenção, e isso tem influência estrangeira, tem uma discussão toda em cima disso. E eu passei a me questionar como jornalista. Eu olhei e falei, mas peraí, se eu resolver a questão racial, se eu resolver a questão indígena, eu resolvo o problema do Brasil. Eu não estou resolvendo o problema de um grupo menor, eu estou resolvendo o problema de uma população inteira. Queria que você falasse sobre isso, porque isso também está dentro do debate aqui, dentro do chat nosso, de vez em quando. É identitarismo. E virou uma pecha, parece aquela tardinha dos judeus. Perfeito, Daiane. É importante que você traga esse elemento para a gente. Olha, primeiro eu tenho dito, né? Eu fui lá no congresso fui lá com a Helenira, a gente fez um debate com o Carol Iara, né? A gente fez um debate muito potente dia 12. Dia 12, minha agenda foi densa em Brasília, né? 12 de maio, que era a véspera daquele dia, e depois vem o dia seguinte, né? A gente estava falando de abolição inconclusa. Estávamos falando também, quando a gente fala de abolição inconclusa no Brasil, Daiane, é porque nós, esse grupo imenso que você bem destacou aqui no início, né, que nós, no pré-censo de 2019, nós já éramos 56,2% da população brasileira, e provavelmente, quando terminar esse censo tardio, que a gente só está realizando 2 anos depois do que diz a lei, já que ele num período decimal, a cada 10 anos o Brasil deveria ter feito
o seu censo demográfico, mas com tudo que a gente viveu e a pandemia, a gente não teve censo em 2020. Quando acabar o censo, em 2022, provavelmente nós teremos cerca de... A gente vai representar muito mais do que, provavelmente, esse resultado do pré-censo de 2019. E há uma situação absurda. E por isso que a gente tem enfrentado, com muita sabedoria, um grupo que eu chamo de homens brancos, que é um grupo identitário bem difícil, né? Esse grupo que vive de uma situação e de uma palavra que eu não gosto, mas que eu vou falar aqui, que é a palavra privilégio, né? E é essa aliança secular pela manutenção, né? E um pacto pela manutenção dos seus privilégios de homens brancos, porque só diante do privilégio é possível não compreender algo que Luísa Bairros falou para a gente com tanta nitidez. O racismo nunca vem de baixo para cima. Essa é uma frase histórica de Luísa Bairros. O racismo nunca vem de baixo para cima. Obviamente, porque nós estamos falando que não são os negros, as mulheres, os povos indígenas, as LGBTs que ia mais, não são essas pessoas que controlam o poder e que impede, por exemplo, a ascensão dos homens brancos e das mulheres brancas. Pronto, aqui dá para as pessoas entenderem por que a gente está devolvendo aos homens brancos, de direita e de esquerda, essa questão. Tome aí o seu título de grupo de homens brancos identitários. Esse grupo identitário que muitas vezes faz a gente perder muito tempo, né? Então, é importante, porque a gente está falando de um grupo que é o único que se sente grupo humano, pensante, inteligente, bonito e com poder. E com muito poder, e poder, inclusive, o poder político e econômico. Então, é esse grupo, que é um grupo identitário, que não é lido assim como identitário, um grupo de homens brancos, porque branco no Brasil não é um pertencimento, é uma ordem natural, e a gente contesta essa ordem natural. A gente contesta exatamente essa ordem, a gente não aceita que se trate dessa forma. Nós entendemos que todos os grupos precisam ser problematizados no Brasil, inclusive esse grupo que secularmente domina o poder, né? Só da invasão até aqui a gente pode falar de 520 anos de poder de homem branco no Brasil. Então, vamos deixar aqui e vamos tentar aqui a gente, porque tem muita gente branca posicionada, com cabeça boa, querendo discutir. Tem muita gente dizendo: eu não aceito as lições que eu aprendi no café da manhã na minha casa. Eu estou querendo um ambiente mais arejado. E é nesse ambiente mais arejado que a gente quer debater reforma política no Brasil. É nesse ambiente mais arejado que, diante da iniquidade, da brutal desigualdade na representação do poder, nós queremos debater lista alternada no Brasil. Nós queremos debater lista alternada como está posicionado nesse momento em Portugal. Por que um partido como o Livre, nas eleições passadas, conseguiu eleger nas cabeças uma Joacine Catar Moreira? Porque fez a lista, porque recorreu a um mecanismo para vencer a injustiça racial e de gênero. Os partidos de esquerda no Brasil precisam olhar para esses sistemas, instituído por outros países, inclusive porque essa esquerda brasileira dialoga muito com a Europa. Mas na hora de olhar, por exemplo, o que é um PSEI? O Partido Socialista Espanhol, o que esse partido fez de exercício para acolher como grupo para tomar decisão os imigrantes dentro da Espanha? O Brasil precisa se perguntar, porque o Brasil, na cidade de São Paulo, já tem uma realidade de imigração. E imigração dos empobrecidos da América Latina e do Caribe, e do continente africano.
Você tem ali na região do Brás verdadeiras comunidades de congoleses, de nigerianos, de angolanos, né? Você tem no centro de São Paulo, você tem diferentes espaços ali na República, em outros lugares, você vai ter presenças de haitianos que nós já precisamos dialogar, né? A falta de diálogo e a invisibilidade violenta nos levou a perder um Moise Kabaganzi, porque há um silêncio sobre essa questão no Brasil. Portanto, essa esquerda que dialoga internacionalmente, nós queremos discutir com as questões políticas que são desafiadoras, que debate político estabelecido na França, é o debate que está no sul dos Estados Unidos. Por que um grupo como o Black Votes Matter, erguido por mulheres negras como Stacey Abrams, como Latosha Brown, né? A esquadra que chegou ao Congresso dos Estados Unidos com Alexandra Ocasio-Cortez, né? Essas mulheres negras que formam um núcleo de poder a partir da cidade de Nova York, né? Como é que nós estamos dialogando? Porque aqui tem um campo para discutir, né? A gente está prestes a amanhecer na segunda-feira aqui na nossa fronteira, na Colômbia, com Francia Marques eleita vice-presidenta da Colômbia, porque Petro vai ganhar a eleição na Colômbia. Então, o que é que está em perspectiva para nós nesse diálogo? Então, é isso que nós queremos, que os nossos irmãos, homens brancos, de um conjunto de 32 partidos políticos que formam o atual sistema formal dentro do Congresso brasileiro, que possam efetivamente, né, representar nesses 32 partidos em funcionamento e outros 6 que lutam para também entrar nesse sistema, mas esses 32 venceram a cláusula de barreira, conseguiram 5% da votação e têm os seus nomes legitimados no sistema. Desses 32 partidos, nós temos 27 dirigidos por homens brancos. Os outros 5, apenas um é dirigido por Luciana Santos, que é presidenta nacional do PCdoB. Todos os outros são dirigidos por mulheres brancas. A gente está aqui se fazendo a pergunta, né? Como nós podemos alterar isso? Benedita da Silva nos deu a chave. Quando, em 30 de junho de 2020, Benedita faz a consulta ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, e diz: chega, basta, nas eleições a gente precisa decidir, né, que o recurso do fundo, o fundo eleitoral, esse fundo que tem 4,9 bilhões, e do fundo partidário que tem 1,1 bilhão, portanto, a gente tem um somatório junto dos dois fundos de 6 bilhões de reais. Parte desse recurso precisa chegar nas mulheres e precisa chegar nos negros. Essa pergunta, a consulta de Benedita da Silva, ela é histórica, ela virou a história do Brasil, né? E qual é o caminho que a Coalizão Negra por Direitos faz quando nos dias 3 e 4 de agosto de 2021, quando a gente chega novamente no Congresso Salão Verde, a gente vai fazer audiência com Marcelo Ramos, então vice-presidente da Câmara, a gente se reúne com Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, a gente se reúne com as parlamentares, né? Benedita da Silva, Talíria Petroni, Orlando Silva, todo esse povo no Salão Verde do Congresso Nacional. Isso é histórico, isso é incidência política como a gente nunca tinha visto no Brasil, né? O Brasil inteiro se movimentou via coalizão para ocupar o Salão Verde e dizer: a gente não aceita uma reforma política que não chame as lideranças negras e que não chame os movimentos feministas para se pronunciar. Então, tem uma ação política contundente e eu fico muito feliz de dizer: aqui não é uma pauta identitária. Você foi em cima, Daiane.
O grande crime da sociedade brasileira é o crime racial. O crime racial contra os negros e contra os indígenas. Então, a grande questão que nós temos que resolver no Brasil é o racismo. Parabéns, minha irmã. Essa inteligência política que você nos dá essa pergunta e que a gente tem a condição de desenvolver uma resposta desse tamanho. Às vezes parece que a gente está dando uma volta, não. A gente está construindo porque a gente quer conversar aqui com todo mundo que participa da Pós-TV 247. A gente quer conversar com quem soube da reforma política, com quem não soube, com quem sabe quem é o presidente e o vice-presidente do Congresso, com quem sabe que lá tem 513 cadeiras, com quem sabe quem não sabe que no Senado tem 81 cadeiras, que são 3 de cada estado e mais 3 do Distrito Federal. Né? Que cada estado, proporcional à sua população, tem uma quantidade de cadeiras. Na Bahia, por exemplo, são 39 cadeiras do Congresso Nacional. Vergonhosamente, nós não temos as mulheres negras lá. E nós somos, no Brasil, a maior população. Exato. Nós somos 28% da população brasileira. E nós somos 21 pessoas negras no Congresso. E a maioria são homens. Essa é uma vergonha internacional para o Brasil. E a nossa luta, quando a gente diz, olha, quando a gente bota o nosso adesivo aqui da coalizão dizendo o meu primeiro voto é antirracista, o meu voto será antirracista, o meu voto será contra o feminicídio, o meu voto será pela vida das mulheres, pelas vidas LGBTQIA+, o meu voto será pelas povos tradicionais de terreiros de candomblé. Meu primeiro voto será pela resistência e direitos indígenas. A gente está dizendo, homem branco identitário que não está entendendo nada disso aqui, escuta aí um pouquinho, lê um pouquinho, ouve um pouquinho o que essas mulheres estão aqui conversando. Preste atenção no que Ieda Leal está dizendo para a gente, né? Preste atenção no que Dulce Pereira está dizendo para a gente. Escuta um pouco Flávia Rios, essa cientista política fantástica da UF, que tem formado todas nós, uma mulher que estuda Lélia Gonzalez e que nos contou como foi a trajetória de Lélia em 1982, junto com Benedita da Silva, em que elas duas disputaram as eleições e Bené foi eleita, Lélia Gonzalez não foi, e ela se tornou a grande assessora do gabinete de Bené. Essa história é Flávia Rios que está contando para a gente, né? Essa professora, socióloga, que trabalha a ciência política através do Afro-Sebrap e que tem formado muita gente entre a UF, a UNB, o Sebrap, dialogando com a USP, com a Unicamp, e a mulher é uma potência nacional. Então, a gente quer que a turma leia Flávia Rios, né, e entenda o que é que essa mulher das ciências sociais está dizendo para a gente, né, e como a gente construir uma reação política para enegrecer a fotografia do poder. É isso, enegrecer a fotografia do poder. Eu coloquei na tela a página do voto antirracista, vou colocar novamente aqui, se eu não me perdi dentro aqui dos tarjas aqui, daqui a pouco eu coloco novamente para a gente pegar e coloco lá a página e vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, Vilma, ao longo da história no Brasil e no mundo, a gente sempre assiste quando há um movimento de antissistêmico, né, que ameaça ali as estruturas, há sempre uma situação provocada, geralmente, que aparentemente parece não provocada, mas ao longo da história vai se descobrindo que foi provocada, e isso dilui as ações que estão naquela direção. Foi assim na África do Sul, né, no processo todo feito pelo Mandela, depois ele foi preso, a luta foi feita pela UNE, e aí eu sempre reforço aqui a oportunidade que eu tenho de falar da UNE, eu falo da UNE porque a história não inviabilizou ela, né, invisibilizou ela ao longo do tempo, né, o Mandela sim tem um papel fundamental, foi um símbolo da luta contra o apartheid, mas a UNE foi instrumento fundamental daquela luta. Nos Estados Unidos, no movimento de Los Angeles, naquelas convulsões de Los Angeles, depois houve um despejo de drogas imenso naquela região, justamente para desmobilizar tudo que estava sendo feito
naquele período ali nos Estados Unidos e no Brasil também. Ao longo da história, a gente vai assistindo essas situações. O assassinato, inclusive, da Marielle Franco é muito exemplar nessa situação. Ela vem também de um processo de organização, de atuação junto às comunidades, uma liderança firme, contundente, com uma postura, com uma formação, né, na luta e também na sua formação acadêmica muito forte. Então, entendendo todos os meandros daquela situação, ela se forja uma liderança importante, é eleita e depois, com o avanço da sua atuação, ela é assassinada da forma brutal que foi e sem ainda ter aí o esclarecimento de quem mandou matar Marielle. Queria que você falasse sobre isso. A gente até conversou sobre esse assunto aqui nos bastidores já, mas chama a atenção que isso aconteça em várias situações, particularmente no Brasil também, né? Quando há uma organização, sempre acontece um fato que muda a história. A facada foi assim, enfim, há outros movimentos nesse sentido. É um momento importante para a gente ficar de olho nisso também, né, Vilma? Daiane, muito obrigada pela construção dessa questão, porque nós estamos num tempo de operações eleitorais em que se faz o sangue negro descer pelas escadarias das favelas, dos morros, das nossos grandes bairros negros no Brasil, né? Como a gente viu de forma muito dolorosa na Vila Cruzeiro, e a gente construiu, né, secularmente reações, mas esse marco da eleição de Marielle Franco, eu penso que é algo ainda que a gente vai investir muito para dialogar e falar sobre a eleição de Marielle, porque é importante dizer que naquele 14 de março de 2018, Marielle estava lá na Casa das Pretas e ela estava falando com aquela juventude de mulheres negras de toda a cidade do Rio de Janeiro e da Baixada que se encontrava ali. Ela estava falando de uma história. Ela disse, Bené foi eleito em 82, levou 10 anos para eleger Jurema Batista e levou mais 10 anos para que eu chegasse. Né? E ela disse, não pode passar mais 10 anos para eleger outra mulher negra. A eleição de Marielle Franco e a eleição de Áurea Carolina, que ela derrubou tudo nas urnas em Belo Horizonte em 2016, essas duas eleições elas são o resultado de uma profunda ruptura na cultura política brasileira. E é importante dizer que Áurea Carolina foi a mais votada de BH, né? e que Marielle Franco ela foi eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro com 45.506 votos. E, vergonhosamente, esse ato não foi notícia nas nossas plataformas. Não foi destaque. O Fórum Nacional Marielles, que a gente organizou um ano após o assassinato de Marielle, no manifesto, eu vou enviar para você, viu, Daiane? E vamos botar aqui no nosso chat para rodar, para que as pessoas possam acessar no fórum, na página do Fórum Nacional Marielles, que a gente começou aqui em Salvador. A gente faz uma pergunta no manifesto: como foi possível que uma mulher do tamanho de Marielle, eleita com esse mundo de votos para ser vereadora, depois de 10 anos de atuação na Comissão de Direitos Humanos, depois do trabalho incrível que essa mulher fez, junto com as famílias dos policiais e das vítimas da violência do terror de Estado, que a gente não soubesse, que tanta gente, Brasil adentro, não soubesse quem era Marielle Franco, senão pelo silêncio da própria comunicação partidária, das estruturas do sistema político brasileiro. Essa pergunta, ela fica aqui, é para a gente refletir. Não é uma culpa, é para a gente refletir como é que a gente está levando o barco.
Como é que a gente está levando o barco dentro da cultura política? Né? E por que, que é diferente a eleição de Marielle e a eleição de Áurea Carolina? Muitas outras mulheres tinham sido eleitas, uma aqui, outra aqui. Sempre essas mulheres viveram seus mandatos, Daiane, numa profunda solidão. Qual a diferença, né, que vem com Marielle Franco e Áurea? Elas vêm, assim como Jô Cavalcante, né, das muitas em Pernambuco, elas vêm com o mundo para dentro do parlamento. Né? Aquela educação e aquela etiqueta racista que tem dentro das casas parlamentares do Brasil, elas quebraram tudo. Elas derrubaram tudo. Elas chegaram com a força de um ano antes da Marcha de Mulheres Negras. A gente movimentou mais de 3 milhões de mulheres no país. Daiane, a gente começou a construir a Marcha de Mulheres Negras em 2012. Nós chegamos a Brasília em 18 de novembro de 2015 com mais de 100 mil mulheres e milhares mobilizadas no país inteiro. Nós fizemos a primeira reunião para organizar a marcha, 13 de novembro de 2012, em Curitiba, e de forma desafiadora. Né? A gente foi para Curitiba, encontro, depois a gente fez outra reunião no ano seguinte, no Encontro Nacional de Mulheres Negras e Saúde. A gente continua construindo a Marcha de Mulheres Negras. Foi essa marcha o único movimento que desmontou aquelas barracas dos fascistas na frente do Congresso Nacional, lá montada para afrontar Dilma Rousseff. A força desse movimento de mulheres negras é que nós fizemos eclodir coletivos de mulheres jovens, meninas que estavam fazendo sarau, meninas que estavam fazendo seus pequenos coletivos nas faculdades, nas universidades públicas, nas privadas, no seu grêmio ali, né, que era um movimento que antes não falava em relações raciais e de gênero e nem de direitos sexuais. As meninas conseguiram plantar essa transformação e, a partir da marcha... Então, quando você tem um desenho como Gabinetona, das muitas, das juntas, das pretas, quando você tem todas as blogueiras se articulando em todas as regiões do país, sim, era possível emergir uma Marielle Franco, né? Porque quando você vê agora vindo, olha, uma Rafaela Albergaria de lá, de Belfor Roxo, quando você vê... Por quê? Porque a irmã, a prima, a Joana Bonifácio, a prima de Rafaela Albergaria, que é uma menina que foi acolhida por Marielle Franco, a prima dela, Joana Bonifácio, 19 anos, foi esmagada pelo trem na Supervia, primeiro semestre de biologia na UERJ. E a empresa não podia gastar um centavo para aproximar aqui a plataforma e a proximidade com o trem. Então, há toda uma luta na Baixada Fluminense pela política de mobilidade com justiça, com respeito à população. E essa geração que estava ali conversando com Marielle, hoje essas mulheres já lideram o movimento político. Quando você tem o Instituto Marielle Franco, depois do assassinato de Marielle, quando você tem Mulheres Negras Decidem, quando você tem Coletiva Maim, quando você tem todas as redes de mulheres negras espalhadas pelo país, a forma como essa geração chegou aos parlamentos é absolutamente diferente. Então, você vai ter, sim, uma Vivi Reis, você vai ter as Pretas por Salvador, mesmo as mulheres que já estavam na política, como Olívia Santana, na Bahia, que hoje é deputada estadual, ela também chega e volta para esse lugar do poder numa outra condição, que é já dialogando com a Marcha do Empoderamento Crespo, que é já dialogando com as meninas negras tomando as ruas de Salvador. Então, é muito forte. Quem debate política de saúde nos bairros negros desse país são as meninas negras. Quem faz a luta política
e que você vê fazendo sustentação em defesa dos povos indígenas são as meninas indígenas que foram para a universidade. Quem vai fazer sustentação contra o ataque ao decreto 4887 de defesa pelos territórios para titularização das terras quilombolas são os meninos e as meninas quilombolas que nós lutamos com as cotas para que eles e elas adentrassem e acessassem a universidade pública com bolsa permanência, que hoje está sendo perseguida pelo governo Bolsonaro. Então, há uma atmosfera política que nós queremos que os cientistas políticos brancos, que estão ainda, né, muitos deles, diante da perplexidade, eles vão para o negacionismo. Nós queremos, por favor, presta atenção no que a gente está falando, presta atenção nas nossas lutas, porque a gente está falando de questões que elas são decisivas se a gente vai viver ou se vai morrer. A gente está falando que uma capital do tamanho de Salvador, com uma região metropolitana com mais 10 municípios e com mais várias ilhas, como Ilha de Maré, como Paramana, como Ilha dos Frades, né? Que nós adentramos a pandemia com apenas 37% de cobertura na saúde básica, e que foram os movimentos de mulheres negras, fomos nós que montamos os comitês populares de apoio à nossa população nos bairros populares da nossa cidade, em Salvador, com 3 milhões e o impacto de mais 2,5 milhões. Fomos nós que erguemos as barreiras sanitárias, porque o poder público, no início, não sabia o que fazer. E a gente que desenhou as políticas, a gente que falou para o poder público, opa, precisa de renda emergencial. Foi a coalizão que levantou uma campanha histórica para conseguir arrecadar 28 milhões de reais e socorrer 90 mil famílias. Então, a gente está falando de questões que tem a ver com fome zero. A gente está falando do drama que é a população deste país voltar para o mapa da fome e que a gente precisa juntar as inteligências negras, indígenas e brancas, as inteligências ciganas, para nós pensarmos na mesa do poder de forma horizontal. A gente não quer ser beneficiária de política pública. Nós queremos pensar a política pública junto com o nosso companheiro economista branco. Quando a gente está dizendo que a nossa presença na política é para a gente existir no orçamento, não é um projeto ensimesmado de uma pessoa que é uma personalidade para ser a política da vez. A gente está falando que sem nós o Brasil não vai. É sobre isso o nosso debate. Orçamento Mulher, que a gente está debatendo com as companheiras parlamentares no Congresso Nacional, com Lídice da Mata, com Érica Cocai, com tantas outras companheiras, orçamento mulher que a gente está dizendo sem creche, sem política na primeira infância, é insuportável para nós, mulheres negras. Tá? Se a gente não define que vai ter políticas na primeira infância, a gente não compreende a dimensão e a profundidade do que Dilma Rousseff ela peitou no seu segundo governo, no primeiro governo, de projetar, a partir das jornadas de 2013, de que faria 4 mil creches no Brasil. É importante dizer que o golpe ele se desenha de forma absurda. No momento em que Dilma Rousseff lança um pacote de infraestrutura numa monta de 200 bilhões. E são 3 coisas que acelera e que é insuportável para as elites. Um pacote de infraestrutura para pensar saneamento básico e para pensar mudar a realidade das estradas e das condições de vida no Brasil, que envolvia a indústria da construção pesada, com 200 bilhões de reais. A questão de definição de Dilma Rousseff de que 75% do dinheiro do pré-sal iria para ciência e tecnologia, que essa seria a virada histórica que tanto Márcio Postman está falando, como Luísa Bairros também estava falando. Viu, Daiane? E a terceira questão muito importante é quando Dilma
ela consegue ali com Luísa Bairros, com Eleonora Menecute, com Miriam Belchior, com todas aquelas ministras e ministros, Dilma saca uma coisa, opa, sem a gente mexer com a política pública, ao ponto de que essa política seja eficiente na ponta, em que você procure a policlínica e que você, uma mulher que está para ter um diagnóstico de câncer, ela não tem que receber esse diagnóstico e ela começar a fazer o primeiro exame, e quando ela faz o último exame necessário para a intervenção, o primeiro exame já perdeu a validade. Essa era a situação de ineficiência dos serviços de saúde diagnosticada inicialmente nas jornadas de 2013, né, que muito bem a editora Boitempo, lá, a companheira, né, que estava lá na Boitempo, que fez aqueles livretos, que desenhou nessa questão toda do direito à cidade e o direito às políticas públicas. É muito importante a gente olhar para isso aqui, ver que virada é aquela que Dilma consegue desenhar o Mais Médicos com toda a sua equipe. Toda aquela reviravolta de ter presença de médicos e médicas nos rincões do Brasil. É uma das respostas mais lindas que a gente teve, né, de serviço público no Brasil. Então, esse é o terceiro grande saque de Dilma. E aí ela propõe a questão das 4.000 creches. É importante dizer que na cidade em que eu vivo, que é Salvador, muitos dos recursos foram devolvidos, porque, obviamente, os perversos no poder, eles não querem que construam, que as mulheres nos bairros populares tenham direito à creche integral, que desonere delas pelo menos 3 refeições do bolso das mulheres, porque não tem, que desonere a lavação da roupa das crianças, o cuidado com aquela primeira infância, o cuidado com o Fundamental 1 e 2. Você precisa ter uma educação infantil que leve em conta o desenvolvimento sociocognitivo da criança. Então, a gente está debatendo orçamento com foco nisso aqui, e que muitas vezes, né, a gente está falando que qual é a forma que você tem diante do verdadeiro assalto que as famílias negras, indígenas, famílias empobrecidas desse país estão tendo com a energia elétrica. O que a gente pode fazer? Desonerar as mulheres nas periferias. Você precisa ter lavanderias públicas, acoplado com centros de formação em que essas mulheres se sintam livres. Não pegar um centro social urbano e colar com uma base comunitária de polícia, porque isso é uma vergonha. Né? A gente não quer a polícia que saiba fazer curso de jiu-jitsu ou fazer curso de corte e costura para a mulher. A gente quer uma polícia que respeite a Constituição. Né? A gente quer uma polícia bem paga, bem formada, né? E que respeite a Constituição. Exato. Então, esses equívocos e ciladas que muitas vezes até mesmo campos populares democráticos ou eleitos dentro de um campo de esquerda caem nessas ciladas do populismo penal. A gente precisa abrir os olhos. É preciso ter centros de acolhimento às mulheres e às juventudes nas áreas populares da cidade, com impressora, sem polícia lá, né, para intimidar a juventude. Você quer uma área para ensaiar, para ligar a sua tomada, para fazer a sua cooperativa de DJs? Você precisa ter esses centros nos bairros, e não é com policial na porta dando dura nos jovens. Se você bota um preservativo para a gente não ter a situação que a gente tem de tantas meninas grávidas na adolescência, você não pode colocar lá uma pessoa ou um segurança que vai dizer, já vem buscar, né, a camisinha. Você não pode ter esse tipo de constrangimento. Então, como nos disse Marielle Franco, num texto histórico, num livro organizado por nossa Linda Rubim, né, que eu te falava aqui, né, professora da Escola de Comunicação da UFBA, o livro O Golpe na Perspectiva de Gênero, que todo mundo pode baixar aí na internet. Marielle escreveu um texto nesse livro, o texto é Eu, Mulher Negra Parlamentar, Resistir a Pleonasmo.
E naquele texto, Marielle diz: por que a gente, nós mulheres negras, a gente entra na política? E é um dos textos mais potentes, assim, né? Ela diz: não para a gente estar na política não é um negócio de família. De outro jeito, ela diz isso, né? Para nós estarmos na política não é um caso pessoal, porque a gente sabe que para nós, mais do que nunca, o pessoal é político, né? A gente estar na política por uma agenda coletiva, de batalha, por um ensinamento que vem das lutas comunitárias que Marielle viveu na Maré, que eu vivi desde os 19 anos nas áreas de ocupação na cidade de Salvador, que nossas irmãs vivem nas ocupações lá de Recife, que as nossas companheiras lá do Rio Grande do Sul, né, como a companheira Sandra Lee e a Sandra Lee, e todas essas mulheres que estão na luta e, nesse momento, são pré-candidatas para ocupar o parlamento ou pouquíssimas para o poder executivo, né? Misericórdia! É uma água aí. Não, é um assunto importantíssimo. Eu acho que você foi fazendo vários leques aqui, e é bom que a gente faça essa reflexão. A Vilma tem uma característica que poucos têm, de fazer com que a gente, e ela faz esse exercício, né, de fazer com que a gente vá pensando junto com ela, vai refletindo junto com ela vai trazendo os exemplos justamente para fazer essa reflexão. A gente precisa parar para refletir sobre esses aspectos, senão a gente não chega a uma solução. A solução prática que é dada sempre, ela às vezes nem resolve o que está sendo emergencialmente colocado. Se a gente não fazer essa reflexão, não achamos saída. A gente está caminhando aqui para os finalmente, Vilma. Eu queria muito te agradecer, mas antes não posso deixar de fazer aqui, nesses 4 minutinhos que nós temos aqui, de falar sobre a campanha do voto antirracista. Vocês, da Coalizão Negra por Direitos, lançaram uma campanha, assim como fizeram no período da pandemia. Aí, tá, Vilma, vou colocar na tela maior aqui, deixa eu tirar aqui meu bota aqui no maior, voto antirracista. Eu vou colocar lá na tela, esse aqui embaixo é o site, para quem quiser mais informações sobre a campanha, e vou colocar aqui também na tela para a gente compartilhar junto o site lá que eu estou colocando aqui na tela para vocês acompanharem. Queria que você falasse um pouco, Vilma, sobre essa campanha, como é que está, quais as perspectivas que vocês têm aí em relação às eleições e a importância desse movimento de criar comitês, né? E criar consciência, organizar a consciência do povo, né? Exato, Daiane. A Coalizão Negra por Direitos está fazendo, né, juntando aí com a juventude, com os movimentos de mulheres, com os movimentos quilombolas, com todas as nossas, né, os saraus, todos esses grupos, né, que a gente vai juntando aí, os coletivos de juventude contra o genocídio. É muito importante, né? A gente está correndo o interior da Bahia, correndo as periferias, indo nas comunidades, para que nosso povo organize os comitês antirracistas. E a gente dizer que esse processo eleitoral que a gente está vivendo intensamente no Brasil, esse é o momento da pré-campanha para muitos, mas a gente está dizendo, dê um voto antirracista, se organize na sua cidade, se junte com mais 3, 4 pessoas da sua rua, faça um comitê antirracista na varanda da sua casa, né? Ou numa oficina que está lá fechada, num lugar que, olha, é muito importante a campanha que a gente está fazendo, ela é muito importante, comitês antirracistas, porque a campanha da coalizão enquanto houver racismo, não haverá democracia. O voto antirracista é o voto no movimento negro, no movimento de mulheres negras. É a gente dizendo que o voto antirracista ele é um voto contra o genocídio da juventude negra, é um voto contra o feminicídio e o abandono de nossas comunidades, é um voto contra a violência policial, é um voto que diz não à banalização de nossas vidas, é um voto que diz sim para a proteção dos territórios quilombolas, dos territórios indígenas, sim para os terreiros de candomblé,
sim para a pesca artesanal e os territórios da pesca artesanal, sim para os nossos parentes ciganos, sim para as nossas parentes indígenas, sim para quem está lá sofrendo o terror da mineração sem nenhuma regra. O nosso voto antirracista é sim para a agricultura familiar, é sim para o movimento de pequenos e pequenas agricultoras que batalham todos os dias e que, nesse momento, tem todo o financiamento do governo federal retirado. Nesse momento em que o governo federal desmantela o INCRA, desmantelou a Fundação Cultural Palmares, que tem a atribuição de fazer as certidões de autorreconhecimento e autodeclaração das comunidades quilombolas no Brasil. Neste momento em que os serviços e a assistência social no Brasil sofreu um golpe mortal desde a PEC 95, em 2016, que congelou o investimento nas políticas públicas por 20 anos. E quanta gente aprendeu como eles tiveram que ir buscar e descongelar o horror que eles fizeram no SUS. Mas quando a gente chegou ali na pandemia, eles já tinham surrupiado 23 bilhões do SUS. E nós queremos o SUS. Então, o nosso voto antirracista é para isso. É para a gente levantar as políticas públicas. Esse é o momento em que o ataque contra as universidades públicas e contra os IFES, os institutos federais, é de uma redução covarde de 46% dos recursos da educação pública nos IFES e nas universidades federais. O nosso voto antirracista é contra o ataque do governo Bolsonaro às bolsas permanência dos estudantes quilombolas e indígenas. Então, para nós, Daiane, a gente só te agradece por esse momento, que aquele é catártico também, né? É de catarse, porque a gente precisa falar. Então, o levante que a Coalizão Negra por Direitos faz nesse momento é exatamente que a gente se rebele contra os racismos desse país e que a gente faça os comitês e que a gente acolha o nosso povo para a gente não ter uma realidade do povo receber os papéis dos candidatos ricos, pirão perdido, que chega e invade nossos bairros nas eleições e que nosso povo vota, depois embola o papel e joga fora, nem lembra em quem votou. O que a gente está fazendo é para você lembrar em quem você votou e que você tenha aproximação, que você conheça essas pré-candidaturas e estes nossos pré-candidatos. A gente quer muito que um quilombão chegue no Congresso Nacional. A gente quer muito que a bancada do COCA, as mulheres indígenas e os homens indígenas cheguem ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas. Nós queremos muito que as representações dos terreiros de candomblé cheguem aos espaços de poder de cabeça erguida e bicão na diagonal, como nos ensinou Lélia Gonzalez, com nome e sobrenome. Obrigada, Benedita da Silva, por essa revolução que você fez, junto com a Coalizão Negra por Direitos, a partir da sua consulta ao TSE, minha irmã. E viva a Pós-TV 247 por essa agenda potente e revolucionária. Vida longa para você, Daiane Santos. Amém, obrigada. Leroê. Axé. Estamos juntos. É isso, é voto antirracista. A gente tem que fazer essa escolha. É o momento da gente fazer, a diferença. E fazer a escolha certa também é fundamental. Então, se você é mulher, se você é homem, negro, faça a sua consulta a partir desse viés, desse olhar. As mudanças na sua vida só vão acontecer se você fizer as escolhas que estiverem de acordo. A Vilma Reis aqui é uma das pré-candidatas, é uma potência que a gente precisa. A gente depois vai ter que fazer um outro programa para tratar sobre isso, né? Sobre os desafios do candidato, como é ser candidato do movimento negro, como é ser candidata sendo mulher negra, né? A Vilma, ela está aqui, ela está lá, se ela tinha que se dobrar aqui umas 10 para dar conta, no mínimo, do básico, porque é uma demanda alta. A gente já fez pautas aqui com ela, em que ela está aqui com a gente, no dia seguinte já está em Brasília, outro dia ela está em Curitiba, outro dia ela está no Salvador, enfim, tentando dar conta das pautas necessárias. E se não tem essas pessoas
na atividade, se dedicando para isso, as coisas não mudam, né? Então, consciência neste momento tão importante. Vilma Reis está aqui com a gente, conversando, vou ler de novo aqui, socióloga, professora, feminista, mestre em ciências sociais, doutoranda em estudos étnicos africanos, no pós-afro da Universidade Federal da Bahia, filha do terreiro do Cobre, defensora de direitos humanos, ativista do movimento de mulheres negras, abolicionista penal, cofundadora do coletivo de MAIN, né, Organização de Mulheres Negras para os Direitos Humanos, e, através deste coletivo, coletiva MAIN, ela constrói a Colisão Negra por Direitos e foi ouvidora geral da Defensoria Pública da Bahia. Vilma, você é um espelho magnífico. Gosto de ver espelhos assim porque me identifico e sei que estou no caminho certo, né? Ela está lá na frente me levando e eu aqui atrás, e tem muita gente vindo atrás junto. Obrigada pela sua participação, boa luta aí, porque eu sei que não é fácil, mas boa luta, que seja uma campanha promissora, e espero que você tenha, assim, a sua representatividade garantida no parlamento. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Viva nós, viva as águas. Viva! Continue com a gente aqui na programação do 247. Daqui a pouco não, já deve ter começado aqui o Bom Dia com Leonardo Tucci, e a gente segue aqui na programação do dia. Sábado que vem a gente volta aqui com mais debates sobre eleições. Obrigada, tchau, tchau.